te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube. Você vai ser redirecionado para a página de pagamento da Hotmart, que é a maior empresa, né, de vendas de produtos digitais do Brasil. Basta você inserir seu nome e seu e-mail. E Diogo, vamos dar o contexto do que está acontecendo, né? A gente ouviu falar, pelo menos a grande maioria das pessoas ouviu falar do problema do Marajó com a Damares há um tempo atrás, e deu aquela confusão, se era fake news, se não era. Ela se retratou, não sei se chegou a ser denunciada em alguma coisa, e agora volta. Eu acho, eu não sei a linha temporal, mas a Aimee tem aquele concurso de música gospel, né? E teve a música dela, teve muito destaque, onde ela é da região e fala sobre esse problema, e a partir daí teve toda uma discussão. É isso? O que você poderia falar? O que está acontecendo? Galera, se permitir, primeiro contextualizar isso, um pouco melhor, Marajó, tá? Melhor. A ilha de Marajó, ela é quase o dobro do tamanho do estado de Sergipe. O quê? É enorme. Ela é bem maior que Alagoas e é quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro. São 40 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, é muito grande. E são só 17 municípios e 500 mil pessoas. Não é pouca gente, mas você pensar numa área como essa, pouca gente para uma área tão grande assim. Agora, o que é mais impressionante... E que tipo de terreno? O IDH, é floresta? Tem um pouco de floresta, Olha mas lá, tem uma boa mapa. parte de semi-pântano. Tanto Sei. que as fazendas que tem lá, que não são muitas, são fazendas de búfalos. Entendi. Alguns dizem que os búfalos chegaram lá por conta própria. Eu acho que não, acho que foram levados. Isso é de coisa de muito tempo atrás. E existe uma discussão se eles estariam lá atrapalhando ou não o desenvolvimento do meio ambiente. Mas é uma das pouquíssimas fontes de riqueza que a ilha tem, tirando as riquezas naturais que não sustentam aquela população de lá, né? Mas principalmente o IDH da ilha de Marajó é o mais baixo do Brasil. Ele é tão baixo que, se fosse um país, seria um dos 5 países mais pobres do mundo. Sabe, é uma coisa assim que, se imaginar, sabe, uma pobreza. Burundi, Níger, são países que a gente nem ouve falar, sabe? Quer dizer, é muita pobreza, muita. É metade do que é o IDH médio do Brasil, para você ver o que é baixo. E eu acho que tem um agravante ali. Está muito perto de Belém do Pará, que é uma cidade de visibilidade internacional, que tem porto internacional também, e aonde tem porto tem sempre interesses de momentos rápidos. E juntando com isso, num lugar onde você tem uma pobreza tão grande como essa, onde a necessidade é tão básica, Poxa. não dá para falar em valores humanos como nós estamos acostumados aqui. É aquela coisa que os próprios antropólogos dizem para a gente. O homem, quando começou a evoluir, começou a conseguir armazenar um pouco de alimento, ele começou a ter o direito de parar, de refletir, De escolher. de ter escolha, e pensar em valores. Entendi. E a partir daí que surge a religião. Porque ele começa a filosofar também e começa, junto da religião, a estabelecer os valores humanos. Agora, quando você fala de gente que está discutindo para ver como é que vai comer porque não comeu ontem, por exemplo, ou até pode dizer, não, fome não é o mais sério que tem lá, porque o alimento básico se consegue, na água, peixe, etc., no extrativismo, mas, tirando isso, qualquer outra coisa, uma camisa mais difícil, o medicamento, tudo isso, então a pessoa está numa situação tão deprimente que ela não tem os valores humanos que a gente acha fundamentais. Eu acho que esse é o grande problema lá. Não é só lá, tem muitos lugares do Brasil. Já é importante dizer. Amazonas, eu vivi no Amazonas, tinha vários problemas graves. Tem no estado de São Paulo, não tanto quanto lá, mas tem no Rio Grande do Sul. A gente tem problemas de pobreza e de exploração humana, de exploração de crianças, praticamente em toda a BR-16, não inteirinha, mas em toda a BR-16, em diversos trechos, você tem situações de muita pobreza e muita exploração de crianças, sem dúvida alguma. E o fator agravante lá também, porque tudo para chegar lá, a gente pensava, lá as coisas devem ser mais baratas. Não, geralmente é 20% mais caro do que nas capitais. Ainda tem isso por causa do frete. Além disso, as ruas são como rios, o que dificulta ainda mais São várias ilhas, logística. pelo que eu estou vendo no mapa. Coloca o mapa para o pessoal aí, Lene. Ilha de Marajó tem uma ilha grande e são outras ilhazinhas também. Isso? É um arquipélago, né? Um arquipélago com 17 municípios. Tá. E centenas de ilhas, né?
Ah, são centenas? Falam que Angra dos Reis tem muitas ilhas, mas a ilha de Marajó, o arquipélago, é chamado de arquipélago de Marajá, tem mais ilhas do que Angra dos Reis, que tem 365 ilhas. Então... E é engraçado, você falou do búfalo também, tem um curioso fato que eu ouvi de um morador lá de Porto Alegre, que ele se gabando assim no bom sentido, falou assim, aqui é o maior arquipélago de búfalos do mundo. Inclusive a mussarela de búfala que a gente traz de lá, quando eu fui pra lá a última vez, trouxe pra minha mãe, adorou. Mas é um fator curioso. Embora tenha todas essas dificuldades, a beleza natural do Marajó, assim, é incrível, é exuberante, é diferente do que a gente vê e poderia muito bem ser explorado no bom sentido da palavra e trazer, assim, fomentar turismo, fomentar muitas coisas boas em torno do Marajó, né? Então a gente vê, assim, os dois opostos, um grande potencial, mas ao mesmo tempo um grande obstáculo. Aliás, Marajó significa obstáculo, obstáculo do mar, uma barreira do mar. Então a gente fala, realmente é um obstáculo que a gente precisa superar esse obstáculo. E como que a gente vai, então, superar esse obstáculo? E a gente vê um agravante aí de assim, multissistêmico na educação, no saneamento básico, na cidadania, estrutural, enfim. Então esse é o Marajó que a gente está descobrindo, né? O que vocês viram lá? O que se sabe? A Aimee, ela é do Pará, ela tocou numa dor que existe lá há um tempo atrás já, e que muitas vezes a gente não consegue enxergar a raiz, ou talvez não consiga resolver a raiz desse problema, e ela trouxe à tona novamente essa dor, que a gente, quem vai lá, quem vai no Pará, quem vai especificamente na Ilha do Marajó, começa a conversar com a comunidade, começa a conversar com as crianças, porque crianças, você sabe, elas falam mesmo, então começam a sentir as experiências que elas passam, e ela trouxe isso à tona, que muitas pessoas do Brasil e fora também nem conheciam Marajó. Então acho que foi um despertar, um olhar novamente para essa ilha que é tão esquecida, mas ao mesmo tempo tão encoberta, porque tem tantos mistérios ali, tantas coisas que a gente precisa conhecer e ajudar, né? Então acho que isso foi um despertar e um pontapé inicial para a gente começar a unir forças e trazer uma mudança ali real naquela ilha. E Diogo, e essa briga que virou ideológica também? É fake news? É verdade? Não, estão exagerando, isso tem em todo lugar. Como que a gente sabe o que é verdade e o que não é? Eu acho que esse é o pior de toda a história. Não só pela questão de Marajó, pela questão, como eu disse, de muitos outros lugares do Brasil. Transformaram isso numa briga ideológica de se é culpa da Damares, não, se é culpa do governo Lula, se não sei. Esse problema, como já falei no começo, não é de esse problema é secular. É tranquilamente secular. Desde que a gente começou a evoluir, a gente foi deixando eles completamente para trás, sabe? Então eu acho que precisava tirar essa politização do assunto. Não tem a ver com esquerda ou direita. Não tem nada a ver com esquerda ou direita. Tem a ver com algumas questões constitucionais, como eu falei, cria-se muitas restrições ao desenvolvimento de toda a região amazônica, inclusive o Marajó, e esquecem que, achando que vai defender o meio ambiente, que isso resolve, mas tem pessoas que moram lá. E conforme você torna a vida delas mais legal, mais esquecida, elas próprias não vão ter condições de cuidar do próprio meio ambiente, embora não sejam as degradadoras, não é isso que eu estou dizendo, mas elas não vão ter essa preocupação. E se aparecer um criminoso propondo qualquer negócio que lhes dê algum recurso, eles vão acabar aceitando. Eles vão também votar de acordo com o presente que recebam. E você não pode dizer que eles estão errados, porque não faz a menor diferença se o Brasil é comunista, se o Brasil é capitalista, se é de direita, de esquerda. Para eles a vida não vai mudar nada, como não mudou nessa centena de anos. Então fica uma coisa desse jeito. Mas eu queria falar também dessa música da Aimee, que por sinal tem uma voz lindíssima, né? E é uma voz que não sei que vai fundo. Não, né? E isso é deixar claro que ela não só fala sobre o problema do Marajó, mas também dos fariseus dentro da igreja, sim. Toda essa coisa da igreja também, que dentro da igreja tem muita gente se aproveitando da fé das pessoas, né? É esse o ponto que eu queria dizer, e ela tem, parece que 20 e poucos anos, né? 28 anos. E mostra uma profundidade, assim, incrível. Ela fala. E tem uma frase que não foi tocada, Guilherme, nesse trechinho que a gente só colocou a parte que ela fala de Marajó. Mas que ela fala, o dízimo importa mais que os corações.
A ideia, ela fala, um evangelho de fariseus. O que eu entendi que ela quer dizer, e nenhuma crítica a esta ou aquela pessoa, os fariseus são aqueles fanáticos pela religião, fanáticos pela espiritualidade, que acham que a espiritualidade é tudo. E o que eu entendo que ela quer dizer é aquela mesma coisa que nos disseram os antropólogos. Eles estão no estágio, boa parte deles, que não dá para falar espiritualidade ainda. Entendeu? Conceder que seus filhos sejam usados sexualmente, com o conhecimento deles, não é raro você ver na região amazônica uma avó na frente de algum hotel, de algum lugar de turistas, oferecendo suas netas. Meu Deus. Mas por quê? Ela passou por isso. E no entender dela, ela viveu, ela sobreviveu, ela não sofreu traumas assim, porque ela não tem os valores adquiridos que nós. Então, é a forma de seguir a vida, oferecer os netos. Isso não é raro acontecer. É muito triste. Então, nesse sentido que eu acho que ela quis dizer, que o dízimo importa mais que os corações. Quer dizer, tem algumas pessoas que não estão percebendo que primeiro precisa dar um pouco de alimento para elas, um pouco de mínima condição de vida para que elas possam entrar no sedentarismo, que para nós é uma palavra horrível hoje em dia, que é a palavra do preguiçoso, mas o sedentarismo é a hora que você pode relaxar um pouco e pensar e filosofar e aí começar a criar valores. Muitos deles não têm isso. Insisto, não é só em Marajó. É em todo o Amazonas e em outros lugares do Brasil também. Esse tipo de coisa? A gente vê, para quem vai lá e você começa a conversar com as pessoas, que o que mais me chocou lá é porque tudo isso acontece, as pessoas relatam, mas isso para eles parece algo normal, parece um padrão que vai se repetindo geração após geração, e por isso a gente fica meio chocado com isso, e é algo parece que está implementado culturalmente nessa região. Então a me toca assim na verdade ela toca em alguns aspectos. Primeiro, quando ela fala dos fariseus no sistema religioso, e que quando eu ouvi, eu falei, caramba, é verdade, né, como isso acontece. E depois eu vi muitas críticas, muitas pessoas atacando da própria fé. Eu falei, peraí, mas por que vocês estão atacando se tá acontecendo isso? E acho que serviu de carapuça para muitas pessoas, né, e principalmente para aquelas pessoas que se sentiram ofendidas e não estão fazendo algo com o evangelho. Então foi uma crítica no sentido um confronto e um alerta para as pessoas que compartilham da fé cristã, porque fala de amar o próximo como a ti mesmo, mas Deus acima de qualquer coisa. E quando ele faz isso, a gente pensa, o que nós como cristãos estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para levar transformação, humanidade, compaixão aos perdidos, aos sofridos? Então ela trouxe esse no âmbito religioso, mas também ela toca na questão social do Marajó, especificamente isso. Então quando ela fala, né, de o João desapareceu, uma criança morreu, então assim, são baseados em fatos, em denúncias. Começou lá em 2006, com o Dom Ascuna, ele começou a trazer isso à tona, né? A partir de então começaram a desenvolver diversos inquéritos, diversas CPIs, diversas pesquisas para aprofundar mais, só que é algo que parece que não encontra uma solução tão real que possa não ser apenas como analgésico, mas ir lá na raiz do problema e trazer uma solução. Porque hoje no Brasil, acho que diariamente 12 denúncias, estou falando de denúncias, tá? Acontece 12 denúncias de abuso sexual por dia, sendo que o Pará, só o estado do Pará, pega mais ou menos metade, 5 denúncias. Então, a gente vê, isso são dados do Ministério Público do Pará. Então a gente vê também que a média de abusos, a média de casos, só do estado do Pará supera a média nacional. Então a gente já vê que não é uma suposição, não é uma ideia, não. São próprios dados do Ministério Público do Pará que traz isso. Agora, o que a gente tem que trazer já tem esse problema, já tem... Como é que nós vamos resumir isso? Como é que nós vamos resolver isso? E aí trago, não é o partido A, o partido B, a gente não está falando de politizar isso, não, é uma causa, primeiro, humana.
Claro. A gente teve essa discussão também quando lançaram o filme Som da Liberdade, que falava sobre isso também, teve essa mesma discussão, foi pro lado ideológico, né? Isso não acontece no Brasil, acontece no mundo inteiro, tráfico de crianças, exploração sexual e tudo mais. Mas o que me espanta é algumas pessoas já terem um preconceito ou uma opinião sem saber do que está acontecendo. Ah, isso é bobeira, isso é coisa da Damares, ou isso é coisa da direita, da extrema direita, e eu quero saber o que está acontecendo. O MP, por exemplo, já se pronunciou? Sim, o governo do estado, o que está acontecendo? O MP está atuando, isso foi muito bom, né? Então tá tendo realmente investigação agora também, e isso está sendo aprofundado, e eu creio que vai unir ainda mais força, estadual, federal, enfim, acho que nós como sociedade, a comunidade, nós estamos ajudando isso a trazer isso à tona, mas não é nossa função investigar. Nossa função é a gente começar a trazer esses dados, esses fatos, seja principalmente as pessoas que estão lá, e começar a gente trazer, e eu gostaria muito até, né, de que o povo do Marajó pudesse também ter voz para falar. Então, até... porque pensando, a gente viu agora, parece o Cabrini estava tendo problema, vocês viram, né? O Cabrini, você viu, em quantos dias ele ficou lá? Sei lá, se 2, 5 dias... Em 5 dias, sei lá quantos dias ele ficou, mas menos de uma semana, eu creio. Ele ficou lá, olha só quantas coisas ele já conseguiu ver. Então, em pouco tempo, a gente começa a ver, então, a população, o Brasil todo mobilizado para isso. E acho que é o momento de nós unirmos forças e não deixar a política entrar, assim, no sentido de politizar a coisa. A gente tem uma situação real, a gente tem um problema ali, claro. Vamos focar no problema, não vamos ficar é igual quando a gente vai jogar, a seleção brasileira vai jogar. Ninguém é mais o corintiano, São Paulino, palmeirense. Tem uma causa ali. Vamos unir forças, ir atrás e buscar essa solução. E para isso que nós estamos aqui, né, estamos lá trazendo os nossos esforços à medida que a gente consegue para levar realmente uma transformação e ajudar. Aí seja o governo estadual, o governo municipal, federal, a gente está lá para ajudar. A gente quer solucionar esse problema, essa causa que é nossa, das crianças, das famílias, especificamente agora de Marajó. E eu acho que um ponto interessante que o Diogo trouxe também é que é um problema que não é de hoje, né? Não é de hoje. Já acontece faz tempo. E você trouxe, por exemplo, o caso de Manaus. Lá em 1997, a Maury Júnior produziu uma investigação na Zona Franca de Manaus sobre as Disneylândias do sexo. É mesmo? E o que era isso? Na frente de todo mundo, na Zona Franca, acontecia que algumas pessoas ali da região, maiores de idade, se reuniam e tinham realmente relações sexuais com crianças. Isso foi uma matéria do Globo de 1997. Então é uma matéria bem relevante que já traz alusão ao caso. Claro que a gente sabe que Manaus não é Marajó. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. Pois é. Então, é um problema nacional que já é de faz tempo, não é que a pauta tá vindo agora. A Aimee fez a música, ela acabou divulgando, e quando ela fez a música também, ela foi lá e repostou um vídeo do nosso instituto que antes da música já atuava lá. Já tem um tempo, o pastor Lucas pode trazer um pouquinho mais. Que vídeo é esse? O que mostra? Desde 2019 nós estamos lá, isso a gente sabe ouvimos dizer das coisas que acontecem lá e nós somos então, realmente vamos ajudar. Por que não começar, e quando a gente soube ainda mais que o pior IDH era lá na Ilha do Marajó, especificamente o Melgaço, mas enfim, toda a região ali é muito parecida, a gente vamos lá e vamos investigar, ou vamos tentar ver o que é isso. Nós temos um grupo de médicos, e a gente falou, não, vamos levar o nosso grupo de médicos, nós temos hoje em torno de 120 médicos lá da nossa comunidade, da nossa igreja. Só que falou, não adianta a gente levar 30 médicos, que era o número de médicos na época, se a gente não sabe o que está acontecendo lá. Então vamos levar um médico, vamos levar uma equipe pequena para a gente analisar as demandas de saúde. Então a gente viu que a demanda de saúde era até um pouquinho antes, era a questão de saneamento básico. Então assim, é muito assim paradoxal, como uma região que é cercado de águas não tem água. E água doce, não é água salgada. Exatamente. Não faz sentido. Então você começa a ver que uma coisa vai puxando a outra. Sim. Como é que, então, a questão do abuso sexual, a questão da exploração, não adianta você fazer um programa de prevenção ali para as crianças, para famílias. Porque o que está levando elas a fazerem isso? Então é uma coisa sistêmica que a gente precisa gerar renda. Só que como a gente vai gerar renda se também o transporte é precário?
Então, uma coisa vai puxando outra coisa. Sim. Então, é uma coisa sistêmica que tem que ter uma força-tarefa de diversos órgãos, organizações que vão abranger globalmente, sistematicamente várias Mas eu acho que áreas. todo mundo concorda que primeiro a gente tem que assumir que é um problema, porque parece que Com certeza. o primeiro ponto é negar que existe algum problema. Agora, então, isso me preocupou muito na visita do Cabrini, não no trabalho dele em si, que ele está fazendo um trabalho muito mais para televisão e tudo, mas o que mais rodou nas redes sociais sobre a visita dele, que eu vi pelo menos, foi uma questão no porto ainda embarcando, que um monte de gente falou, vejam as restrições que estão criando a ele, tá vendo? Não deixam ele ver nada. Não. E aí isso é a politização do assunto. Por que as pessoas queriam dizer, tá vendo? A polícia do Lula não deixa fazer nada. E já começa essa discussão que não vai levar a gente a lugar nenhum. O que eu entendi que aconteceu lá? Ele estava prestes a embarcar num barco da polícia e queria fazer umas gravações e ele sofreu restrições do trabalho que pretendia fazer dentro do barco da Polícia Civil, onde tinha policiais militares. Não tinha nada a ver com o assunto. restrição de informação. Aquela cena que eu vi, pelo menos. Não posso falar do resto que eu não vi. Né? Mas por que pegar de fazer disso uma discussão político-partidária? E não é nem político-partidária, né? É político personal. Porque no fim é o meu herói contra o seu herói e aquela briga que não vai levar a lugar nenhum. É terrível isso. Mudou o governo, nós estamos lá ainda. Então, a gente, independente do governo, 2019 nós começamos, era um governo. 2020 nós fizemos a primeira viagem que levamos então toda a nossa equipe médica, odontológica, psicólogos, também de prevenção e educação para os pais. 2021 teve a pandemia, então a gente ficou 21 parado. 22 retomamos e 23, aí mudou o governo, 23, 24 estamos aí fazendo e ampliando. E foi muito bom, né, assim, porque a gente fala, parece coincidência, porque logo após o carnaval, que a gente acabou de sair de lá, que a gente sempre faz ação também no carnaval, agora a gente ampliou essas nossas viagens, a gente faz 4 viagens por ano. Acabou de acontecer, semana ou 2 semanas depois, o hype da música da Aimee, que trouxe isso à tona e pra gente foi muito bom, porque só trouxe maior foco né? Nessa, é uma lente de aumento que mostrou realmente o que está acontecendo. E quando as pessoas começam a fazer uma busca simples, no Google mesmo, você vai ver que teve CPI, você vai ver que teve muitas ações, e que bom que isso está voltando, porque eu falo, o Marajó parece que é uma ilha esquecida, ou escondida, enfim, mas parece que o negócio não vai, parece que para de falar, para de agir. Então a gente sempre teve essa preocupação de fazer algo que seja não apenas pontual, mas algo permanente. Então, como igreja, a gente não quer ser um analgésico. A gente quer ajudar e a gente sabe que a gente não vai ser a única solução. Nós, como Instituto Akashi, nós não vamos ser os únicos, mas a gente quer ser uma gota no oceano. E se cada um fizer a sua parte, juntar forças em favor das crianças contra esses crimes, a gente consegue trazer, então, um pouquinho mais de transformação e continuamente, perpetuamente, assim, fazendo as nossas ações coordenadas, estratégicas, levar uma transformação. E, obviamente, tem que pegar a esfera de educação, políticas públicas, etc. E tem uma coisa que você comentou, Lucas, quer dizer, das CPIs. Você veja como uma coisa passa desapercebida. A primeira CPI que eu tenho conhecimento foi em 2008. Simplesmente morreu. Morreu. Quer dizer, então o assunto como ele falou, o assunto surge, não sei o que, todo mundo fica indignado, não se aprofunda e esquece de novo. Porque esse é um crime um pouco diferente dos outros, porque não é um crime de facções organizadas, existe, mas micro, não é uma coisa do narcotráfico, das grandes gangues internacionais e multinacionais, etc. São coisas mais localizadas e acabam ficando muito abafadas muitas vezes. É uma pena. E o que me preocupa muito, quando começa a surgir esses assuntos, a primeira preocupação que a gente vê das pessoas, vamos caçar os culpados. Não é que tem que deixar isso de lado. Mas caçar os culpados, muitas vezes, acabam querendo ir nos pais e nas mães dessas crianças, que não dá para chamá-los de culpados. É aquilo que a gente já falou no princípio. Eles estão querendo chegar na condição de humanidade que para nós é banal. Para eles não é, para eles é muito distante. E insisto, não é só lá, em muitos lugares do Brasil tem isso também. Então, acho que
lógico, tem que punir, principalmente os que se beneficiam disso, não que se beneficiam, porque de alguma forma os seus pais poderiam se beneficiar porque recebem algum trocado, mas os que se beneficiam, os que tiram proveito disso, que são os turistas, estou chamando de turistas para dizer, deve ter uma organização que também facilita tudo isso, não é possível. Mas não é aquela organização comandada pelo menos eu não enxergo assim, comandada do Rio de Janeiro ou de Brasília, ou com políticos envolvidos. Mas deve ter alguém que traz o turista e fala, olha aqui, sim, né? Exatamente, é muito fácil. Intermediário, né? E o turista muitas vezes é um marinheiro que está lá no porto, que está sedento por voltar à civilização e coisa, e muitas vezes ele vai falar, olha, R$50 eu arrumo um programa para você, esses R$50 viram 5, 10 reais na outra ponta, mas você entendeu que não é uma estrutura daquela organização tão gigantesca assim. Mas será que não pode ter alguma organização um pouco mais... Não é o que eu enxergo, não é o que eu enxergo. Mas eu acho assim que a organização, a sociedade, a gente tem que fazer as nossas ajudas e tal. Hoje tem um holofote ali. E qual vai ser o diferencial? Eu creio. Então ontem mesmo foi levantado, vamos fazer CPI, o senador lá falou também, vamos instaurar mais uma nova CPI. Eu creio, o que vai ser diferente agora? Porque a mobilização, o povo brasileiro está mobilizado hoje. Então eles vão começar a olhar e falar, tá bom, então vamos ver. Eles vão ser os próprios consultores, na verdade, vão ver o que realmente vai acontecer. Porque como foi falado, a CPI parece que não teve uma conclusão ou não teve um resultado. A gente sabe que CPI para ir para frente tem que ter uma comoção, tem que estar todo mundo falando e ter uma pressão popular, senão morre. E acho que o povo agora vai estar fiscalizando. Eu também acho. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube. Você vai ser redirecionado para a página de pagamento da Hotmart, que é a maior empresa de vendas de produtos digitais do Brasil. Basta você inserir seu nome e seu e-mail.